Bom dia pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como é que a gente poderia fazer máscaras. Isso aqui não seria muito com o Play, tá? Seria mais parte do JavaScript, porém eu vou estar mostrando aqui também como é que a gente coloca o JavaScript para funcionar, essas coisas. Então, máscara não é a mesma coisa que validação. Máscara é quando eu estou digitando aqui, por exemplo, no CPF, ele automaticamente completar aqui com um ponto. E eu continuo digitando e completa com outro ponto e por aí vai, tá? E ele vai completando. Então, máscara é isso aqui, são os pontos e traços. Na data também tem, né? Na data tem a barra. Ou quando eu clicar na data, abrir um calendário aqui embaixo, né? O componente calendário. Então, seria isso, né? Tem vários outros componentes por aí. Tem componente para hora, tem componente para cor, o que você precisar no seu sistema. Tá? Futuramente, depois a gente vai ver algum componente que a gente digite e ele traga no banco o que está cadastrado com aquele nome. Tá? Isso aí vai ser mais na frente com a Ajax. Não vou mostrar agora. Vamos aqui abrir uma aba nova aqui. Vamos procurar aqui jQuery. jQuery Download, que é o que a gente vai precisar por enquanto. O Play ele já vem com uma jQuery, mas é uma jQuery muito antiga. Então vamos baixar aqui uma mais nova, tá? Então abrir aqui a jQuery. Eu tenho esses primeiros links aqui, ó. A versão comprimida, a não comprimida e um map. Qualquer uma dessas duas primeiras serve, tá? A diferença entre elas é só que essa aqui vai vir comprimida, né? Não dá para ler, e a outra vem ok, dá para ler, tá? Mas você não precisa ler, você pode baixar qualquer uma. Eu vou baixar essa aqui mesmo. Para baixar ela, tá aberto aqui, né? Ele vai abrir no navegador, você aperta Ctrl S, tá? Ctrl S e se baixa aí para onde você quer. Vou baixar aqui para a pasta do Play. Vou jogar aqui dentro de validação campos. Melhor, vou jogar na minha área de trabalho. Joguei na minha área de trabalho. E a diferença principal é mais porque o tamanho desse arquivo aqui vai ser maior do que o tamanho desse. Por exemplo, vou baixar os dois aqui e vou comparar. Vou comparar os dois aqui. Então, ó, esse aqui comprimido tem 84 KB, o não comprimido 265 KB. Então, na hora de baixar, né, para o usuário, é melhor esse daqui. Como é que a gente coloca ele lá? Só pegou aqui, ó, arrastou, e eu vou levar ele, eu vou arrastar ele até public JavaScripts. Tá? Ele vai ficar aqui dentro, do lado desse jQuery. Se eu acidentalmente deixar ele em public, coloquei, deu ok aqui e acidentalmente ficou aqui dentro de público. Não tem problema, você arrasta lá para JavaScript. Pronto, está feito. Ó. Aí você vai notar que lá em JavaScript já tem um, tá? Já tinha um aqui, só que é uma versão muito antiga, 1.6. Não, você pode apagar ele, eu vou deixar aí mesmo, tá? Mas você não vai usar ele, tá? Então, o JavaScript está aí e a gente agora precisa dos nossos componentes. Vamos primeiro atrás do componente para a máscara do CPF. Então, eu digito aqui jQuery mask. Esse jQuery mask, o primeiro link já é um componente que é bom, é relativamente bom. Tá? Então, nessa página aqui tem alguns exemplos dele, ó, data, hora, tá? Ele não faz validação, por exemplo, data 19/19 de 1919 não existe, mas ele não vai fazer validação. A validação você pode fazer depois. Você pode fazer com o JavaScript ou com o Play, tá? Com o Java. Tá? Então, nada disso aqui, por exemplo, o CPF, esse CPF aqui não existe. Tá? Digitei aleatoriamente. Tá? Depois você pode fazer a validação para ver se o CPF existe. Então vamos lá, download.
Esse daqui ele já baixou maior, né? Vamos abrir aqui. Então, esse aqui, ele já abriu, ele já trouxe uma pasta, na verdade, né? Ele não trouxe um arquivo só. Então, esse aqui começa a complicar, né? Deveria, mas não. Olha só, se você abrir lá o arquivo zipado, você vai ver esse monte de arquivo, que é como se fosse o código-fonte dele, tá? Você não precisa dele. Você vê aqui na pasta dist. Sempre que você baixar alguma coisa zipada de componente de JavaScript, de jQuery, essas coisas, normalmente vai ter uma pasta dist com um ou dois arquivos, tá? Então, estão aqui, ó. É a mesma coisa. O min, que é o comprimido, e o normal aqui. Vou pegar o comprimido também aqui e arrasta para cá. Opa, ele não está deixando arrastar direto. Não tem problema não. Cancela, é porque eu tenho que extrair antes. Não tem problema. Extraio para cá. Pode fechar. E agora posso arrastar para cá. Ok. jQuery mask está lá. Ok. Para fazer o componente do CPF só preciso desses dois. Tá? Esse form aqui, essa página de formulário, já está estendendo o main. Então, vou lá no main. E além de baixar, além de colocar aqui para ele buscar o JavaScript, eu vou buscar também o componente de máscara. Ele está buscando o JavaScript, mas ele está buscando aqui embaixo. Ó. jQuery, não é muito legal, ele está buscando aqui embaixo. Eu vou levar lá para cima. Tá? Isso aqui deveria estar dentro do head. Não sei por que ele traz lá embaixo. Então, aqui ele está buscando o jQuery antiga. Vamos buscar a nova. Tá? Só mudar esse nome aqui para 3.3.1. Tá? Isso aqui que vocês têm que tomar muito cuidado, muita atenção. Colocar exatamente o nome como está no arquivo de vocês. Tá? Se quiser, vem aqui e aperta F2. Copia isso aqui, ó, Ctrl C e traz para cá, para não ter erro, tá? Outra coisa, o caminho também tem que estar correto, ó. Ele está dentro da pasta JavaScript, que está dentro da pasta public. Então, ó, pasta JavaScript, pasta public. Então, tem que estar exatamente correto. Se tiver alguma coisa errada, ele já não vai funcionar. Então, copia, cola e joga o outro arquivo aqui também. Isso aqui tem uma sequência certa, tá? Primeiro tem que vir a jQuery antes de todos, tá? E depois vai vir os componentes baseados na jQuery. Então a jQuery tem que vir antes de todos eles. Então tem essa regrinha aí também. Pronto, tá? Aqui tá ok. E agora eu vou criar mais um arquivo aqui. Eu prefiro criar um arquivo separado com... chamar ele de máscaras.js. Esse aqui é um arquivo nosso, tá? Vou também adicionar ele lá no main. Máscaras.js, pronto. Máscaras.js. Pronto. Aqui no máscaras.js é onde eu vou iniciar essas máscaras de JavaScript, tá? Como assim, essas máscaras? Aqui nessa página a gente tem uns exemplos, mas se a gente for em docs, a gente tem o exemplo de como bota ele para funcionar. E é assim, ó, assim que a gente bota ele para funcionar. Então a gente tem essa primeira linha aqui, e aí a gente escolhe as outras, tá? Eu vou copiar essas duas aqui e a do CPF eu faço na mão. Até tem a do CPF aqui, ó. Pronto, eu posso copiar aqui. Mas eu vou primeiro, ó, copio essas duas aqui e trago para cá, para máscaras.js. Aqui eu tenho que fechar. Veja que eu abri aqui, ó, umas chaves. Então eu vou fechar essas chaves e abrir essa parênteses aqui. Então, fechou aqui. Então a estrutura vai ser sempre essa daqui. O que significa isso? Isso aqui é quando o documento ou a página estiver pronta, estiver carregada, aí ele inicia com o JavaScript, né, colocando os componentes. Isso aqui é obrigatório, porque eu não posso instalar os componentes antes da página estar carregada, tá?
Senão ele vai instalar o componente em que? Não vai existir local para instalar os componentes. Então tem que carregar primeiro a página inteira. Então primeiro ele carrega, traz todos os campos. Quando carregou tudo, aí eu instalo os componentes. Então seria isso. E aqui ele está fazendo o que? Ele está instalando o componente de máscara com essa máscara aqui para data, né? Aonde tiver campos com a classe da date, classe date. Por que classe? Por causa do ponto aqui, ó, ponto de classe e o nome date. Vou fazer agora a mesma coisa para o CPF. Cadê o CPF aqui? Pronto, o CPF é a mesma coisa, só mudou a máscara e que é reverso aqui, a gente vai ver. E a classe agora é a classe CPF. Então vamos ajeitar lá o nosso formulário com essas classes. Eu tinha colocado ID aqui, ó, mas não, aqui a gente vai usar a classe. Classe CPF e classe date. Tá, tem que estar igual. Se eu quisesse usar o ID aqui, eu botaria hashtag, tá? Mas é melhor classe, por quê? Porque eu posso usar a classe várias vezes em vários locais. Então, eu posso até ter duas datas aqui, ó, data início e data fim, aqui, as duas com a mesma classe, não tem problema nenhum. ID só pode ter uma, tá? Então, seria isso. Vamos lá ver como é que está funcionando isso, se é que está funcionando. Então, eu vou atualizar aqui. Deixa eu só botar um Yakut. Porque toda hora ele fica perdendo a codificação. Toda vez que eu dou um Eclipsify, ele perde a codificação. Então é melhor botar desse jeito. Pronto. Então CPF. Agora eu digito. E ele... se vocês não gostarem desse reverse, vocês podem tirar, tá? Não é obrigatório. Deixa eu ver se fica melhor. Então, tem que atualizar de novo a página. E eu acho que eu prefiro ele sem o reverse, fica mais interessante. E agora uma data, 19/09/2000, pronto. Tá funcionando, tá? Então, você poderia fazer essa máscara aqui para qualquer coisa. Tem outros exemplos aqui para o que você precisar, tem para percentual, tem para dinheiro, se eu não me engano, em algum lugar que tem dinheiro. Então, pronto, tem aqui, ó, money, dinheiro. Então, vocês podem usar essas máscaras para outras coisas. Componentes. Agora vamos para componentes. Um componente que eu digo, aqui na jQuery, no site da jQuery, a gente tem aqui, ó, jQuery UI. Vamos entrar aqui, jQuery UI. E aqui a gente tem vários exemplos. Tá? Vou abrir aqui o Date Picker. Tá? E pronto. Esse aqui é um componente de data. Tá? Seria isso. Tem como a gente fazer isso só com o navegador? Tem como. Atualmente, se a gente bota aqui o type dele, date, ele já funciona com esse... Ele já cria esse componente de data aqui, ó. É bacana, tá até legal aqui. Só que isso aqui depende do navegador. Se a pessoa estiver usando um navegador muito antigo, não vai funcionar, não vai aparecer nada, vai ficar normal, vai ficar um campo normal. Hoje em dia, a maioria dos navegadores estão funcionando com isso aqui, né? Mas vamos lá. Eu tenho outros componentes que vocês podem acabar gostando e querendo usar. Por exemplo, temos aqui o Dialog, que ele é bastante utilizado, é uma caixinha dessa daqui, tá? Sendo que esses componentes eu não tenho só da jQuery UI, eu tenho também o Bootstrap, que aí eu vou ter componentes aqui bem mais interessantes no meu ponto de vista. Por exemplo, vou aqui em exemplos. Deixa eu ver, documentation. Pronto, componentes. Deixa eu ver, modal. Esse componente aqui do Bootstraps são mais bonitos, ó. Esse modal aqui,
Ó, por exemplo, esse modal é a mesma coisa desse daqui, tá? Só que esse aqui é feio, esse aqui não, mais bonitinho, tá? Então, vou mostrar aqui, a gente poderia estar colocando esses componentes aqui ou esses componentes aqui, tá? Aqui tem vários componentes do lado, tá? Vou mostrar logo como é que a gente bota esses daqui do Bootstrap, tá? Para botar esse daqui da jQuery, vocês fariam um download aqui da jQuery e seguiria o exemplo aqui embaixo, tá? Ó, dialog, tá? Mesma forma. Então, tá aqui, ó. Ele importa também a jQuery UI e chama o dialog no componente que você quer, tá? Pela ID, ó. Ele pegou pela ID aqui. Então, tem vários exemplos aqui, vocês podem seguir. Só que, como eu utilizo muito mais o da Bootstrap, então vamos utilizar o do Bootstrap. Para isso, vamos lá fazer o download aqui também. Cliquei aqui em cima em download e ele fala logo de cara aqui, ó, que ele precisa, alguns componentes dele precisam da jQuery e precisa desse Popper, tá? Popper.js, tá? Então, nem todos vão funcionar enquanto... O jQuery a gente já tem, né? Só falta pegar esse Popper.js, porque nem todos vão funcionar enquanto não pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui então. Pesquisar aqui no Google, Popper.js e esse primeiro mesmo. É aqui em install mesmo, tá? Só que ele vai levar para outra página, tá? É nessa página aqui a gente vai ter onde tem installation, tem aqui ó, o minificado, pode ser esse aqui, ó. Não confunda com esse daqui, ó. Tem um tooltip e tem um popper, que a gente precisa é o popper. Então vou baixar aqui o minificado mesmo, que é esse aqui. Ctrl S normalmente e traz para cá. Pronto. Depois eu levo para o projeto. Agora o Bootstrap. Se eu vier aqui, ele vai baixar o código fonte. Deixa eu ver se eu tenho algum outro lugar. Não, vai ser aqui mesmo. Vamos lá, vamos baixar esse aqui mesmo. Tá. Aqui, como eu tinha dito, ó, tem a pasta dist, como sempre. Eu vou fazer o seguinte, vou levar essa pasta dist para a área de trabalho para poder renomear ela. Pronto, está aqui. Vou renomear ela. Ela veio com mais coisa. Ela veio com CSS e com JS dentro, tá? Eu vou levar tudo do jeito que tá. Chamar ela de Bootstrap. E eu vou levar todos eles para dentro do Eclipse. Então, primeiro o Popper. Vou levar ele aqui para JS mesmo. E a do Bootstrap eu vou fazer o seguinte. Vou colocar ela aqui antes. Vou botar ela dentro de Public. Porque dentro dela eu tenho CS, CSS e JS. Agora vamos lá no main e vamos importar de novo essas coisas, né? Esse máscaras eu vou deixar ele sempre por último, tá? Porque são as minhas coisas. Vou adicionar aqui o Popper.js. Popper.min.js, quer dizer. Opa. Está pedindo para salvar o main. Salva. Agora F2. Só para copiar o nome desse aqui, ele estava pedindo para salvar o main. Tudo bem. Então, pronto. Aqui. Popper.min.js. Agora vou adicionar as coisas. Vou adicionar primeiro o JS do Bootstrap. O JS do Bootstrap é só. Vou adicionar esse min aqui. Pronto. Copiei aqui. Vou deixar aqui embaixo. Pronto, e o meu fica por último. Então, ele segue essa ordem lógica, tá? O Bootstrap, ele precisa do Popper e precisa da jQuery. Então, ele tem que vir depois dos dois, tá? O CSS também tem essa questão de um depender do outro, mas não é bem assim, tá? Eu vou apenas adicionar aqui o CSS... outra coisa, eu errei o caminho, tá?
Eu errei o caminho, tem que acertar aqui. Não é mais Stylesheets, é Bootstrap, CSS. E aqui é Bootstrap JS. O CSS é o seguinte. É bom que eu deixe o meu por último. Por quê? Porque se eu quiser sobrescrever alguma coisa do anterior, eu posso fazer isso, se o meu vier depois. Por exemplo, eu tenho uma classe definida aqui dentro, e eu defino ela com o mesmo nome aqui, e eu vou estar sobrescrevendo ela. Tá? Então, posso fazer assim. Então, é bom estar nessa ordem aqui. Então, pronto, eu incluí todos. Ah, eu tenho um bootstrap min, eu vou incluir um min. Pronto, bootstrap.min. Sempre a versão minificada aqui para o meu projeto. Então tá ok. Vou atualizar aqui. Tá? Vocês veem que os campos eles já mudaram. A cara dele já mudou. Só por eu ter botado o bootstrap, ele já muda a cara dos campos. Tá? Então ele realmente já faz isso. Eu tenho um componente. Tenho vários componentes. Depois vocês podem olhar aqui no site do Bootstrap. Eu tenho, por exemplo, informs. Eu posso me espelhar aqui, ó, que o formulário dele fica mais bonito, ó, o campo dele é mais bonito. Para isso ele usa a classe form_control nos seus campos, tá? Vou usar aqui só para vocês verem. Vou botar só na... Sim, eu quero colocar duas classes. Como é que eu faço? Eu boto aqui, ó, espaço, espaço, espaço. Pronto, então faço assim. Sendo que esse form_control ele ocupa a tela inteira, tá? Então ele fica enorme. Então eu posso definir, vou definir agora lá no, cadê? Public. Pronto, aqui CSS, não. Cadê? Stylesheets, pronto. Lembra do meu CSS que eu disse que eu ia sobrescrever? Então eu posso botar aqui, ó, form_control. E eu vou dizer agora que todos os tamanhos aqui vão ser 400px. Tá. Essa não é a forma mais elegante de se fazer isso, mas funciona, tá? Ó, funciona. Então, essa é uma das formas de fazer isso. Pronto, agora vamos colocar o componente de data aqui. Só lembrando que o componente... Aqui a gente vai ter vários componentes, depois vocês podem dar uma olhada neles, tá? Como é que a gente bota o modal, tem tudo explicando aqui, tá? Posso até fazer posteriormente um vídeo só explicando essas coisas, mas vamos colocar o componente de data. O componente de data, infelizmente, não tem aqui também. Ó. Ele não vem já com o componente de data. O Bootstrap já entende que o navegador vai resolver isso. Só que, digamos que eu queira, porque queira colocar realmente o meu componente de data que aparece igual em todos os navegadores. Então vamos lá. Bootstrap, DatePicker. E a gente não vai ter só DatePicker, você pode ter vários outros componentes, é só você dar uma pesquisada. Às vezes TimePicker eu também tenho, ó, TimePicker é um componente para horas e por aí vai, tá? Então o DatePicker que eu acho legal é esse aqui. Tenho que baixar ele também. Como é que eu baixo? Cadê o download? Então, eu não sei muito bem por que eles tiraram o download daqui, ou eu não estou vendo. Mas a gente vai ter aqui duas formas. Vamos ver essa primeira forma aqui. Isso é mais fácil. Abrir esse link aqui, ó, do exemplo. Tem aqui, ó, download 1.64. É isso mesmo. Vamos abrir aqui. Então... Fiz o download aqui, né? Na tela de exemplo que está o download, né? Não entendi muito bem, mas beleza. Então tá aqui, ó. Gist, localhost. Tá, eu vou extrair tudo isso aqui para a área de trabalho dentro de uma pasta chamada DatePicker. Por quê? Por que eu vou botar tudo? Porque tudo, ó, veio dentro de Gist. Então tudo isso faz parte dele. Então leva tudo para lá. E eu vou jogar essa pasta do jeito que está lá dentro de Public. Então você tem que priorizar tudo que está dentro da pasta Gist. Vamos incluir essas coisas no main.
Ele vai ser quase o último, né? Vai vir depois de Bootstrap que ele vai vir. Então, aqui é DatePicker /js. Eu vou copiar daqui. Pronto, então o JS é esse. Esse locators aqui eu acho que seria a linguagem. Vamos copiar também aqui do PTBR. Cadê? Aqui, PTBR. Vou copiar aqui. Tem que vir depois dele, né? Acredito eu que tem que vir depois. Só que não é locator, não é no JS, é locales. Locators. Isso, locales. E por último o CSS. Ele tem até um DatePicker 3. Não sei qual é a diferença, vamos ver. Vou botar o DatePicker mesmo. Ah, tem um DatePicker minho. Opa, CSS. Pronto. E aí, como é que a gente faz para ele funcionar? Aí a gente vai ter um exemplo aqui, ó. Usage, bem simples, só o nome a classe do componente e chama DatePicker. Então vamos fazer isso lá em máscaras. Onde tiver DatePicker, ele vai colocar o componente de DatePicker. Então vamos botar nesse último aqui. Não, vou botar nesse primeiro, porque o último já. O primeiro é do tipo text. Pronto. Então esse primeiro vai ser do tipo DatePicker. Vamos ver como é que ele está funcionando, se é que está funcionando. Então, atualizei aqui. Quando eu clico, ó, ele traz esse componente aqui. Tá? Então, está funcionando aqui. Deixa eu ver se ele já faz a máscara. Não, ó, aí ele não faz a máscara. Tá? Então vamos deixar os dois componentes funcionando. Date, o da máscara. O da máscara e o DatePicker, os dois funcionando no mesmo campo, tá? Não tem problema. Então, quando eu digitar, ele vai funcionar a máscara e automaticamente ele já escolheu o dia certinho. Ah, detalhe, ele tá no formato americano, tá? Tá no formato americano, vamos deixar ele no formato brasileiro. Como é que a gente faz isso? Aqui deve ter alguma explicação de como fazer isso. Tá aqui, ó. DatePicker format. A gente faz isso aqui. Tem que ser dentro de chaves, tá? Sempre que tem essas propriedades aqui, ó, tem chaves aqui dentro. Quem sabe JavaScript, isso aqui já é automático. dd_mm. Deixa eu ver se eu tenho aqui também a questão da linguagem. Então, ó, achei aqui no final i18n. Aqui a gente tem como a gente criar uma linguagem nova e aqui como a gente usar uma linguagem que a gente já tem. Então vamos aqui, ó, language. Vamos apenas adicionar essa propriedade aqui, ó. Vou quebrar ela em linhas. Deixa assim. A language é pt-br. Espero que esteja assim. Vamos ver se está funcionando. Então, perfeito. E ficou em português e ficou no formato brasileiro. Então, seria assim que a gente coloca um componente. Tá? Vejam aí qualquer outro componente que vocês gostem, achem legal e adicionem. Tá? Pode muito bem adicionar. Num próximo vídeo eu vou estar mostrando como é que a gente usaria aquele componente de autocompletar. Tá? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos.